Salve rapaziada, resumão UFC Abu Dhabi, vamos que vamos. Deixa teu like, inscreve no canal, vamos fazer o resumão aqui desse card. Que card maravilhoso, acertamos um ADD 33 lá no nosso grupo, rapaziada. Tanto VIP como gratuito, enviado para todo mundo que acompanhou os vídeos de análise aí. Tamo junto. Qual é o propósito do resumão, rapaziada? O propósito é a gente reanalisar aqui as lutas, ver o que a gente acertou, o que a gente errou, comentar e traçar aí o que pode acontecer com esses lutadores que performaram hoje no dia 25/7, sabadão, UFC Abu Dhabi, vamos que vamos. Primeira luta, Corey Gibson contra Abdul Hussein, Corey Gibson pegava a luta em cima da hora. O que eu vi dessa luta? Primeiramente, o Abdul Hussein começou um pouco mal no primeiro round, até achei que ele fosse perder sendo finalizado, O Corey Gibson chegou a chegar, deixou uma motada ali, algumas boas posições. Mas aí, meu irmão, é a parada do camp completo que a gente sempre tem que levar em consideração em análise. Corey Gibson morreu no gás. O Abdul Hussein é um cara que demonstrou ali, que é bom de porrada, Teve bons momentos ali. Bom de chão também, acabou finalizando o Corey Gibson. Mas assim, cara, vamos falar real. Em camp completo eu não sei como que seria essa luta. E outra coisa, o Abdul Hussein lutou essa luta de peso galo. Cara, não dá. De verdade, não dá. Falando a nível de futuro na categoria, ser campeão, cara, peso galo pra ele, eu acho que ele fica muito pequeno. Imagina ele contra esses caras gigantes do peso galo, cara, Corey Sandhagen, Sean O'Malley, ou Merab, Mário Bautista dá 2 do Abdul Hussein, então, beleza, venceu o mérito, a gente acertou essa luta, eu tinha colocado o Abdul Hussein pra ganhar de fato, mas destaco aí que, meu irmão, visando longevidade e sucesso na carreira, talvez uma mudança para peso mosca seria essencial. Nurulaev contra Mike Davis, a segunda luta, a gente pegou a vitória do Nurulaev, Então basicamente a gente acerta também a segunda, mas é aquilo, cara. Nurulaev, o que define ele é sólido, Então, ele pegou o adversário mais difícil da carreira dele, fez uma luta com o cara. O Nurulaev, a luta dele não é de brilhar os olhos, Não é aquela melhor luta do mundo para se assistir. Porém, é um cara que faz o dever de casa e faz muito bem feito, Não é 100% burocrático, mas ele é bem contundente e eficiente. Então, ele queda o Mike Davis 8 vezes, são 81 golpes conectados contra 55. Mas assim, cara, é isso, O Nurulaev vence, não convence a maioria dos telespectadores pelo fato de não ser via rápida, mas ele é muito sólido, cara. Então a sensação que a gente tem é que tudo que os adversários propõem, o Nurulaev consegue resolver e responder. Então um cara que é bem completo, bom de chão, bom de porrada, tem gás para fazer esse jogo dele, performando com intensidade os 15 minutos, então tem muito o que falar. A gente gosta, Eu, pelo menos, gosto de ir a favor do Nurulaev. É um cara que agora chegou à sua 12ª vitória e está invicto no seu cartel profissional. A próxima luta, Tuchalov contra Brandson, A gente acertou quem ia ganhar, que era o Tuchalov, Apesar de estar bem baixo o DD. Só que assim, cara, essa luta aqui eu me ferrei em uma coisa, que foi o seguinte: eu coloquei pra luta não chegar até a decisão. E a luta chegou até a decisão, Qual que era a leitura? Vinha acontecendo recorrentemente, Ganhando ou perdendo, o Brandson sempre traz esse elemento da via rápida. O Tuchalov também era um cara que buscava a luta, mas o que eu vi, cara, foi um Tuchalov que se perdeu na distância no primeiro round, tomou muito jab, até ficou com o olho marcado. Não sei se ele lutou meio enxergando de um olho só, enxergando mal. Mas, cara, eu gostei da luta do Brandson, na distância ele tava bem. O problema realmente é o grappling do Brandson, cara. Você vê aqui que ele foi quedado 8 vezes. Então, fica difícil, O Brandson acaba... Ele é bom em pé, ele tem repertório, só que no chão, essa categoria, se ele pega um cara que tem um grappling um pouquinho a mais, ele acaba saindo devendo. Então o Tuchalov fez o dever de casa, fez uma luta protocolar. Não dá pra julgar, galera, porque é um estreante, mas é aquela parada. O Tuchalov venceu, mas não convenceu. Então a gente acertou essas 3 primeiras lutas, O Abdul Hussein, o Nurulaev e o Tuchalov, porém nessa aqui eu tinha colocado pra luta ir pra decisão e acabou não indo. Então a gente errou o método de rounds nessa. Santiago Ponzinibbio e Sam Peterson. Cara, essa luta era o que a gente esperava, O Santiago Ponzinibbio, 39 anos já, não é o mesmo de antes. A gente vê em golpes, Ponzinibbio 14 contra 65 do Peterson, muito por causa do braço do Peterson. A envergadura dele é muito alta. Assim, no primeiro round, o Ponzinibbio até teve bons momentos, mas é aquilo, cara? A idade chega e aí no segundo ele já desacelerou, foi tomando combinação. O Sam Peterson, uma vez que achou a distância ali, ele não perdeu ali o time da parada.
E aí levou pro nocaute no segundo round. Eu acho que todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava. Eu gostei dessa luta pelo fato do Sam Peterson não ter botado pra baixo. Algumas lutas ele acabou, né, tentando botar pra baixo. Mas, cara, foi bem eficiente, principalmente na parte de trocação. Muito rápido, né, velho? A impressão que dá é que se o Ponzinibbio fosse, né, aquele de anos atrás, teria mais luta. Mas já veterano, fica difícil. Então, Sam Peterson vence e vence bem. E aqui pra mim, cara, talvez a surpresa da noite, né? Eu não coloquei nada nessa luta, não operei nela, porque eu tava realmente receoso que eu não tinha encontrado muito material do Muhammad Saidov na internet, cara. E ele nocauteou o Dustin Jacob. E Dustin Jacob, você sabe, né, cara? O cara que vem do kickboxing, cara que já lutou Glory e tal. Então o Muhammad Saidov nocauteia o Dustin Jacob, meu irmão. Basicamente o cara ganha do Jacob na zona de conforto do cara, que é a trocação. Não tentou nenhuma queda, caiu na mão com um cara brabo de kickboxing, um dos melhores strikes adaptados para MMA da categoria. Mano, sinistro. Então não tem muito o que falar não. Esse cara chegou e veio pra ficar. Gostei muito da performance dele. Acabei não trabalhando nessa luta, tá? Mas, pô, se você ver o nocaute dele, a combinação, meu irmão, que isso, ele acerta um chute circular de esquerda na cabeça do Jacob. Aí direto, gancho combina, pá, meu irmão, até o árbitro interromper. Sinistro, cara. Gostei muito do Saidov. É um cara aí que não tem tantas lutas assim de MMA. Mas, cara, nocautear o Dustin Jacob é um excelente cartão de visita. Eu não operei nessa luta, então, só pra recapitular aqui, né, vai ter mais uma. Então a gente até agora acertou o Abdul Hussein, Nurmagomedov e Tuchalov, acertou o Sam Peterson e essa aqui a gente não operou. Walter Walker contra Thomas Peterson. Essa aqui a gente acertou, a gente foi a favor do Walter Walker. E, cara, brabo, né, velho? Porque o Walter Walker, eu vou te falar uma coisa, muita gente não leva ele a sério, né, cara? A questão dele falar algumas coisas e tal, tira ele meio pra boba, assim, meu irmão. O cara é inteligente pra caramba, meu irmão. Nunca vi ninguém dar entrevista em 3 idiomas no octógono, tá? Em russo, em português e inglês. Cara, ele retém a atenção de vários nichos específicos, cara. Entendeu? O tempo de octógono da entrevista dele é maior, porque você acaba tendo que ficar traduzindo. Então ele ganha mais tempo do que todos os lutadores. Só o fato de fazer isso. Muito inteligente. O cara que tem uma gestão de carreira incrível. O back office dele mesmo. O cara tem canal no YouTube. O cara tem canal no Telegram. O cara consegue trabalhar a imagem dele muito bem. Então Walter Walker, só fazendo esse ponto, né, esse contraponto aí, off luta, vamos dizer assim. Walter Walker, muita gente tira ele pra aquele cara ali que fala algumas coisas e tal. Mas, mano, o cara manda bem demais, velho. O cara é sinistro. Walter Walker, falar da luta, cara, a gente esperava um Walter Walker talvez trabalhando mais a trocação, né? Ele tinha uma vantagem considerável de envergadura aqui contra o Peterson. Mas é aquilo, né? Você vê que ele começa a luta puxando pra trocação. Ele tenta achar a distância ali. Solta ali alguns golpes e tal. Mas aí o Thomas Peterson meio que chama no clinch, né? Dá a vazão ali, o Walter Walker já encurta. E aí muita gente surpreende porque ele vai pra tipo uma queda de sacrifício, assim, né? Ele chama o Peterson pra guarda. E ele estudou muito bem o Peterson. O Peterson é um cara que nas últimas lutas, ele quando ele ficava por cima, ele principalmente meia guarda, ele gostava. Ele não tinha problema. Ground and pound ali e tal. Querendo ou não, quando você tá por cima, meio que você tá ganhando um round, né? Porque você tá na vantagem. Pelos golpes que você coloca. Então, cara, o que o Walter Walker fez? Ele desliza ali, né? Deve ter treinado bastante isso. E ataca o pé do Peterson. O Peterson até defendeu. Se você for ver, o Walter Walker tenta dar chave de pé, o Peterson defende. Ele gira corretamente. Só que na hora de sair para tirar a perna, o Walter prende e acaba prendendo a panturrilha, puxando para trás, dando ali uma finalização na panturrilha. Sinistro, cara, sinistro. E isso aí é muito repertório, né, cara? Um repertório técnico. Eu gosto muito disso porque é uma atualização do peso pesado, cara. O peso pesado a gente sempre tem essa ideia de ser cara nocauteador, cara bruto, brabo ali. Derrick Lewis, Roy Nelson, pô, esses caras, né? Essa é a imagem que a gente tem do peso pesado. Caim Velasquez, Cigano. E ele traz esse elemento do grappling ofensivo, grappling finalizador, cara. Então, pô, eu acho que ele é o maior finalizador da história da UFC do peso pesado hoje. E, cara, brabo, velho. Mandou muito bem no microfone também. Reteve a atenção toda pra ele. E insano, cara. Falando da luta aí, não tinha como ter sido melhor. Ele sinceramente, ele não sofreu dano. Pode lutar amanhã, se ele quiser de novo. Então, acho que é o melhor cenário possível pra ele, que até vinha de lesão, né? Ele inclusive perdeu a última luta contra o Tibura, né? Perdeu assim, né? Não lutou. Então, pô, a performance dele foi maravilhosa e ganhou o bônus de performance da noite. Então, esse card preliminar,
A gente acerta o Abdul Hussein, Nurulaliv Tuchalov, Sam Peterson. Essa luta a gente não operou e acerta o Walter Walker. O card preliminar foi incrível pra gente. O principal também foi maravilhoso, a gente começa agora. Axel Sola contra Ismael Bonfim, é o que eu tinha falado. Luta, um casamento dificílimo pro Ismael, porque, cara, a vantagem de altura do Axel Sola pro Ismael era considerável, pelo menos uns 10 centímetros ali. Então o Ismael, a gente presumia que ele teria que encurtar. Só que você encurtar na trocação contra o cara da qualidade do boxe do Axel Sola era muito difícil. Então, qual que era talvez um segredo, um antídoto para o Ismael Bonfim? O jiu-jitsu. E o que foi meio que o que ele fez, né? Ele encurta ali o Axel Sola, né, para fintar pro double leg, ele tenta botar para baixo. O Axel Sola defende, né, no clinch ali de costas para grade e começa a acertar as cotoveladas. Só que na hora que ele acerta as cotoveladas, o Ismael sente e meio que dá um down. E aí o Axel Sola começa a tentar atacar, né, o triângulo de mão ali e tudo mais. Aí o Ismael chega a defender, coloca mais mão dura por cima até finalizar. Então é aquilo, cara. Era uma luta muito difícil pro Ismael, tanto na parte de chão, tanto na parte em pé. O Axel Sola, eu já conheço ele do Ares, né? É um cara que é muito bom de porrada. Porém, ele foi acelerado na última luta. Não era para ter colocado ele contra o Mason Jones. Né? Um Mason Jones experimentadíssimo, um cara com muito mais capacidade. Então, cara, é aquilo que não mata fortalece também. Então, o Axel Sola pode ter pego essa luta aí para aprimorar mais seu jogo, dar mais solidez. E é um cara pra gente ficar de olho, porque o boxe dele é muito bom. E eu vou te falar, ele ganhou por finalização, tá? Eu senti que ele nem demonstrou tanto a trocação. E foi um show, velho. Você vê 77 golpes a 1, né? De acordo com os stats oficiais do UFC. Não teria como ter sido melhor. Então mandou muito bem aí. Pro Ismael, infelizmente, aí não tá vivendo uma boa fase. Mas é o que eu falo, cara. Eu acho que foi um casamento difícil. Não foi uma escolha muito boa de casamento, na minha opinião, não. Próxima luta, Abubakar Vagaev contra Sadid Isagak Maev. Essa luta eu tinha falado que era a luta de todo o card que tinha mais tendência de ir para decisão. E ela de fato foi. Eu tinha colocado que o Isagak Maev poderia ter sido uma boa opção de zebra, né? Então a gente acaba errando a escolha dessa. Foi a única que a gente erra, né? Até aqui. E, cara, o Vagaev ganha, né? Ele vence, mas não convence. Sei lá, principalmente no primeiro round é um volume muito baixo de golpes. Mas é controle, né? Então o Kedor fica ali por cima, leva um round. No terceiro round, o Isagak Maev estava bem melhor do que o Vagaev, por cima ali golpeando. Mas aí foi um 2-1, né? Uma vitória por decisão do Vagaev. Sei lá, cara. Venceu, mas não convenceu. É isso. E, bom, não tem mais o que falar dessa luta não. Foi uma luta bem burocrática. Próxima luta. Kuniev e Troy Fortune. Ah, cara, essa aqui eu gostei, hein? Até um cara tinha comentado no vídeo de análise do card. Pô, e a favor do Kuniev, cara, nada a ver, tem que ter coragem. Mas é o que eu tô falando, cara, a gente tem que levar em consideração o adversário também. E o Kuniev é o que eu tinha falado. Ele enfrentou 2 grapplers até aqui no UFC, né? Ele tinha enfrentado o Malhadinho e o Curtis Blades. Era o primeiro striker que o Kuniev enfrentaria. O Troy Fortune, apesar também de ter, né, um jogo de grappling ali, de contra-queda, queda e tal, o Troy Fortune geralmente nocauteia os seus lutas. Então o Kuniev enfrentaria o primeiro strike. Então o que a gente viu é um Kuniev ganhando do Troy Fortune na parte de strike. Você vê que o Kuniev teve 0 tentativa de queda, então levou essa luta na trocação, deu o dobro de golpes do Troy Fortune. E eu vou te falar, meu irmão, o que esse cara deu de joelhada, meu irmão, brabo demais. Toda a zona do abdômen do Troy Fortune ele conseguiu explorar com muita solidez, joelhada, gancho, uppercut, tudo. Kuniev venceu e venceu bem. Pra mim, vitória merecida, luta da noite merecida. Eu gostei muito da exibição do russo, gostei muito, então a gente acerta essa. Card principal a gente acertou o Axel Sola, errou Isagak Maev, acertou o Rizvan Kuniev. E na próxima o Zanukov, né, cara? Aí a gente acerta também, a gente já pega o Zanukov. Mas é aquilo, né, cara? Era 2 estreantes, né? Uma luta que não era tão confiável assim, mas a gente sabia, até pelo Damir Zepek, que trocar na parte em pé com o Zanukov era muito difícil. Então, meu irmão, o Zanukov, ele vence, né? E vence bem, dando quase 4 vezes mais o número de golpes do polonês, 109-32. Na hora que precisou colocar para baixo, ele colocou, na trocação, engoliu. E assim, cara, o que eu achei sinistro do Zanukov
é que ele bate de muito ângulo diferente, cara. Ele tava tomando um abafo ali no clinch, meu irmão, e o cara tava soltando cotovelada que chegou a dar down, velho. Chegou a dar down no cara. Tipo, do cara fazer o pé de galinha ali, ficar meio atordoado, meio bambo. Pô, meu irmão, muito forte, cara, sinistro, velho. Gostei muito desse cara. Com certeza vai dar muito green pra gente aí, não tenho uma dúvida disso. O Zepek, cara, assim, cru, né? Sei lá, eu acho que é isso. Não é de todo mal, o cara se movimenta bem. Propôs luta, né? Foi uma luta de 15 minutos, então conseguiu levar o Zenukov pra decisão, mas não tá no nível, né? Então é isso, tem futuro, mas ainda tem muito a demonstrar. E, cara, só queria abrir um parêntese aqui, porque é o seguinte, cara, essa luta aqui do Zenukov e essa luta aqui do Muhammad Saidov, que ganhou do Dustin Jacob, são dois caras da trocação. Tá, galera? A gente tem muita mania de associar russo a grappler. Não é. Tem muito russo bom de porrada. Muhammad Saidov e Magomed Zenukov. Dois caras strike. Você vê que eles nem foram pro grappler, meu irmão. E quem acompanha a ONI, quem acompanha o cenário ali de luta de parte strike, de K1, de Muay Thai, de kickbox, sabe que tem muito russo bom de porrada. Inclusive os principais, que é Hanabat no ONI, russo, brabo. Tem o Isagak Maev, que campeão também agora do ONI, de Muay Thai. Então, meu irmão, tem muito russo bom de porrada. Ficar nessa de acreditar que russo é grappling, russo não sei o que, por causa do Khabib, do Makhachev e tal. Meu irmão, esqueça tudo, velho. Tem muito russo bom de porrada e o Zenukov foi mais um acerto pra gente. E aqui, meu irmão, a luta com o principal, se tiver segue Ramazan Temirov. Sinistro, cara. Aqui o Temirov regaçou com tudo, mão dura, mão pesada. Não tem nem o que falar do Erceg, não viu nem a cor da bola o Erceg. Acho que essa barba dele zicou ele, hein? Tinha que tirar. Então o Temirov, nosso soldadinho de chumbo aí, meu irmão. Uma vez que, cara, ditou o ritmo da luta, 32 golpes a 11, né? O triplo de golpes do Erceg. Pô, meu irmão, mão dura. Ele não é um cara tão grande pra categoria, mas ele é muito físico. Ele coloca muita intensidade nos golpes, a mão dele é pesada. E, cara, foi uma escolha excelente, tava pagando muito bem o Temirov, pô, só agradecer, cara. O Temirov mandou bem demais, performance magnífica, vitória no primeiro round. E assim, cara, vai dar uma movimentada interessante nessa categoria do peso mosca, porque assim, a gente tem o Joshua Vendo de campeão, tem o Pantoja e o Manel Kape na iminência, né, de disputar o cinturão. Eu queria ver talvez o Temirov contra um Brandon Royval ou contra um Tatsuro Taira. Eu acho que já tá na hora dele ser jogado para as cabeças. Ganhou do Erceg. Erceg é um cara que já disputou o cinturão. Então é isso. Agora sobre o Erceg, talvez uma luta, né, com o Kavaná, né, que tá vindo de derrota também. Talvez fosse interessante, não sei. Mas cara, muito mérito do Temirov, tá? Muito mérito mesmo. E aqui a luta que consagrou, né, galera, a nossa ODD 33 cravada, né? A luta do Dulatov acabou caindo, né? Por isso que esse card né, teve menos lutas assim. Ele contra o Elton Turma. E aí a gente teve aquela Eve Guskov. Cara, achei uma luta muito chata de se assistir, de verdade. Ali no terceiro, segundo round já tava bem enjoado. Assim, cara, aquela Eve fez o dever de casa, né? Fez o dever de casa. Eu acho que quis trocar porrada com o Guskov. O Guskov, pô, é muito difícil lutar com aquela Eve também. Pô, o Guskov não tava achando a distância. Você vê que o Ankalaev deu o triplo de golpes do Guskov, 156 a 45. O Guskov é bom, velho, né? Ele tem velocidade e tal, mas não tem como, cara. O Ankalaev é muito mais sólido. Tudo que o Guskov propõe, o Ankalaev tem resposta. O grappling do Ankalaev também é bem superior. Então não tem muito o que falar, não. Deu a lógica aqui mesmo. E o Ankalaev fez aí o que tinha que fazer. E é isso, a gente pegou aí mais esse acerto. Então a gente acerta praticamente o card inteiro, né? A gente só errou essa luta do Brentson e do Tuchalov para não chegar até a decisão. A luta acabou chegando. Cara, eu não me arrependo disso aqui não, tá? Principalmente porque o Brentson, pô, meu irmão, pode ser que ele seja dispensado, né? Mas pelo risco, né, meu irmão, acho que cabia aí esse elemento dele tentar ir pro tudo ou nada aqui. E a outra luta foi a do Isagak Maev contra o Vagaev. Né, a gente até acerta para a luta e para a decisão, mas a gente erra a nossa zebra. Foi uma operação que eu quis colocar para ver se a gente pegava o Vagaev aí tendo dificuldades, né, com o suco aí. Mas ele acabou vencendo. Então é isso. De todo o resto a gente acerta tudo. Cravamos o Model 33. Diz aí nos comentários o que você achou desse card. Não esquece de deixar seu like e se inscrever. Tamo junto, valeu!